Olá, queridos, amém, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da vitória. Para nós é uma alegria muito grande recebê-los aqui, receber a sua família. Eu quero assim te dar um desafio agora, o culto está apenas começando. Envia o link desse culto para o máximo de pessoas que você puder, para que muitas vidas sejam abençoadas por Deus, muitas famílias sejam abençoadas pelo Senhor. Nós estamos aí na nossa campanha de chegarmos a 500 inscritos no nosso canal e depois pularmos para 1000. É apenas uma etapa do nosso objetivo final. E nós contamos com você. Então envie esse link, vamos adorar a Deus, vamos celebrar ao Senhor nesse culto da vitória e que o Senhor te abençoe tremendamente. Vamos louvar ao Senhor. Amém.
Amém, queridos. Tivemos um tempo agora precioso de louvor, de adoração. Como é bom, né, louvarmos ao Senhor, estarmos adorando a Deus com liberdade. E agora nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você pode estar fazendo isso agora mesmo. É só acessar aqui o nosso QR Code e fazer uma transferência bancária, ou se você preferir, faça isso amanhã, ou vá até o banco, até uma agência, mas não deixe de ser, fiel ao Senhor. É muito importante a nossa fidelidade, a expressão da nossa gratidão. E a palavra de Deus diz que aquele que semeia pouco também colherá pouco, mas aquele que semeia com fartura vai estar colhendo fartamente. Cada um vai colher conforme a espécie. E a orientação da palavra de Deus é para darmos com alegria, não com pesar ou por obrigação. Entende isso? Então vamos fazer isso agora com alegria, com gratidão, por tudo que o Senhor não só tem feito por nós, mas acima de tudo, por tudo que Ele representa para nós. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso de semeadura. Que o Senhor esteja recebendo os dízimos, as ofertas, que o Senhor esteja multiplicando esses valores e que esses valores venham suprir todas as necessidades da tua casa e que o teu povo venha colher a 30, 60 e a 100 por um, Pai. Nós abençoamos a tua igreja, abençoamos o teu povo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos ofertar, você vai ter um tempo para isso. Deus te abençoe. Deus te devolverá muito grande, mentira, sacudida e transbordante. Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Olha o que muita gente pensa. Muita gente erra quando não oferta a Deus e não entende que só é dessa forma que as bênçãos vêm. Mas você vai ter vida abundante. E a vida abundante você poderá ter quando você realmente der pra vir a Ele. Então dê, e Deus te devolverá muito grande, medida, sacudida e transbordante. Dê, e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Amém, queridos. Nós estamos de volta, depois desse tempo de louvor, de adoração, momento de ofertório tão especial e tão poderoso. E agora chegou, o momento tão importante desse culto, a ministração da palavra de Deus. E o tema da nossa mensagem de hoje é o cuidado de Deus. Fala para quem está com você: Deus tem cuidado de você. Eu quero usar como base para os princípios que iremos compartilhar nessa mensagem o texto de 2 Samuel, capítulo 9, de 1 a 7. Nós vamos usar a história de Mefibosete para extrair algumas verdades que eu e você precisamos internalizar para vivermos os melhores dias das nossas vidas. Então, quero ler esse texto com você, segundo livro de Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei.
Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Amém, queridos? Embora seja um nome um pouco diferente, Mefibosete, nós vamos, a partir desse texto, a partir dessa história, e principalmente a partir da aliança de Jonatas com Davi, extrairmos algumas verdades para vivermos os melhores dias das nossas vidas. Quem era Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatas e neto de Saul. Jonatas era o melhor amigo de Davi. Havia entre Jonatas e Davi uma aliança que aconteceu quando os dois se conheceram. Jonatas fez essa aliança com Davi para que onde quer que ele fosse, Deus estivesse com ele e fosse bem-sucedido em todas as coisas. Amém, queridos? Uma aliança que produziu, como nós iremos entender no decorrer dessa mensagem, que produziu uma bênção tremenda sobre a vida de Mefibosete. Deus cuidando de tudo, Deus cuidando dos detalhes. Por isso que o título dessa mensagem é o cuidado de Deus. Deus está cuidando de você. Fala para quem está ao seu lado aí contigo agora, na sua casa, onde quer que você esteja, Deus está cuidando de você. Amém, queridos? Eu quero aprofundar um pouquinho na história de Mefibosete. Mefibosete, ele, ao nascer, a mãe de Mefibosete, durante o processo de parto, a mãe de Mefibosete, ela morre. E Jonatas, como era muito apaixonado pela sua esposa, e por ela ter morrido ao dar à luz a Mefibosete, Jonatas, ele começa a rejeitar Mefibosete. Então, Mefibosete, ele ficou órfão de mãe, abandonado pelo pai. E com isso, uma serva, uma ama, começa a cuidar de Mefibosete, começa a criar Mefibosete. E um belo dia, Jonatas estava em um confronto junto com seu pai, Saul, e nesse confronto os dois morrem. E aí Mefibosete fica órfão de pai e mãe e perde também o seu avô. Ele fica sem nenhuma referência familiar. E essa ama que estava cuidando dele, que estava criando Mefibosete, ela decide fugir com medo de Mefibosete morrer também em função desse conflito. E o que ela faz? Ela pega a criança e ela toma a estrada e ela sai com pressa, ela sai correndo, meio que em fuga por conta de tudo que estava acontecendo, e ela deixa a criança cair no chão, ela deixa Mefibosete cair no chão. Nessa altura, Mefibosete, ele tinha 5 anos de idade, e quando ele cai, por ela estar com pressa, por ela estar talvez até mesmo correndo, essa queda fez com que Mefibosete ficasse aleijado.
fez com que Mefibosete tivesse um problema nos 2 pés, e aquilo aleijou ao ponto dele não poder mais andar. Então, preste atenção comigo, alguém órfão, alguém sem referência direta familiar, com 5 anos de idade, tem uma queda e fica aleijado. A vida desse homem fica comprometida por causa de tudo isso. Desta forma, o menino que já não tinha mãe, e agora órfão de pai, como eu falei, ele perde também o seu avô. E nessa corrida, enquanto caminhavam para uma cidade chamada, Lodebar, e é importante a gente entender o significado do nome dessa cidade. Lodebar significa lugar de esquecimento, onde havia sequidão e miséria, e cujo todos os habitantes estavam mendigando ou doentes. A grande maioria da população dessa cidade chamada Lodebar, que significa lugar de esquecimento, vivia mendigando ou acometido de enfermidade. E é para esse lugar que essa ama estava levando, na verdade, que ela levou Mefibosete. E nesse processo, nessa caminhada, onde acontece esse acidente, ele fica aleijado. Então, além de órfão, além de aleijado, ele vai para um lugar, ele vai para uma cidade completamente em miséria. Lugar de esquecimento. E ali ficou Mefibosete. Então, queridos, a partir dessa introdução, nós aprendemos algumas verdades que precisamos internalizar para vivermos os melhores dias das nossas vidas. Mefibosete era alguém que não tinha mais perspectiva de vida, diante de toda a sua condição, diante de todo o cenário que ele estava vivendo, tão novo, mesmo assim, ele estava passando por tudo isso e estava residindo, morando em um lugar que significa lugar de esquecimento. Às vezes, eu e você, por muito menos, achamos que Deus esqueceu de nós. Às vezes nós não enfrentamos nem a terça parte daquilo que Mefibosete enfrentou e estava enfrentando, nós achamos que Deus esqueceu de nós. Então, a primeira verdade que eu quero compartilhar com você, querido, e você sabe disso, mas eu quero reafirmar isso: Deus não esqueceu de você. Percebe por que eu afirmo isso? O texto que nós lemos, o texto base que nós lemos, diz que muitos anos depois, Davi já estava no reinado, e Davi lembra da aliança que ele tinha com Jonatas. E ele pergunta: será que há alguém da família de Jonatas que eu possa abençoar? E aí eles lembram de Mefibosete. E eles mandam chamar Mefibosete. E nessa altura, Mefibosete já era adulto. E ele não conseguia nem mesmo se locomover sozinho, ele precisava de alguém para levá-lo até lá. Mas percebe, mesmo depois de muitos anos passados, Deus não esqueceu de Mefibosete. Ele fez com que Davi lembrasse da aliança que ele tinha com Jonatas, ao ponto de levá-lo a abençoar alguém da família de Jonatas. Por isso que eu afirmo, querido, que assim como Deus não esqueceu de Mefibosete, mesmo depois de tantos anos passados, Deus também não esqueceu de você. De repente você está passando por uma luta, por um conflito, por uma situação adversa, mas internaliza essa verdade, internaliza que Deus, Ele não esqueceu de você, de que Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele está no controle e Ele está cuidando de tudo. Amém, queridos?
Eu quero ler essa referência de Isaías 49:15, que diz assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Eu vou repetir essa parte final desse versículo. Eu queria que você, se puder, feche os seus olhos e ouça isso. Palavras de Deus para você, palavras de Deus para o seu coração, palavras de Deus para a sua vida. Eu não me esquecerei de você. Por mais que você esteja passando por dificuldades, por mais que você esteja passando por lutas, Deus não esqueceu de você. Ele não esqueceu de Mefibosete, mesmo depois de tantos anos. Mefibosete já era adulto, mas Davi manda chamá-lo para abençoar a sua vida. Amém, queridos? A segunda verdade que eu quero compartilhar com você é que você é precioso para Deus. Não importa as decepções e frustrações que você tenha vivido, o amor de Deus é superior a tudo isso. Amém, queridos? Mefibosete, ele havia passado maus momentos na sua vida. Na verdade, uma vida de decepção, uma vida de frustrações, uma vida de derrotas, uma vida sem perspectiva. Mas entende que ele era precioso para Deus? Por isso que você precisa entender isso. Eu e você precisamos entender isso. Nós somos preciosos para Deus. Não importa aquilo que as pessoas falam, não importa aquilo que o mundo falou, não importa aquilo que foi declarado sobre a sua vida, você é filho de Deus, você é filha de Deus e você é precioso, preciosa para Ele. Ele não esqueceu de você e você é precioso para Ele. Olha o que diz Isaías 43, verso 1, na parte B do versículo: não tema, pois eu o resgatarei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Palavras do próprio Deus. Não temas, não se apavore, não desanime, não pense em desistir. Você está participando agora de um culto da vitória e Deus tem uma vitória para liberar sobre a sua vida, querido. Não temas, foi eu que o resgatei, foi eu que te chamei pelo nome e você é meu. Palavra de Deus para mim, palavra de Deus para você, porque você é precioso. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho Jesus Cristo, para morrer no seu lugar, para morrer no meu lugar. Nós somos preciosos para Deus. Fala isso comigo agora. Eu sou precioso para Deus. Eu sou preciosa para Deus. Amém? Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer graças a Deus. Aleluia. A terceira verdade que nós precisamos internalizar: não importa o início da sua história, o mais importante é como ela irá terminar. A história de Mefibosete iniciou com uma história, com uma caminhada de derrotas, uma caminhada de frustrações, de enfermidades. Ao longo da vida dele, ele chegou ao ponto de andar sujo, de mendigar. Tamanha era a dor, a frustração, a decepção, a condição que ele estava vivendo. Mas a história dele, que começou com derrotas, ela terminou
com a bênção de Deus, porque Davi manda chamá-lo. E quando ele se apresenta, Davi fala só: fica tranquilo, Mefibosete, eu vou lhe tratar com bondade por causa da aliança que eu tenho com seu pai. Eu vou tratar você com bondade e eu vou devolver a você todas as terras que eram do seu avô. E você comerá à mesa comigo. Queridos, olha que honra! Alguém que estava mendigando, alguém que estava sem perspectivas, ia passar a comer na mesa do rei. Uma história que começa com derrotas, mas termina com a bênção de Deus. Por isso, queridos, não importa o início da sua história, o mais importante é como ela irá terminar. E você pode mudar a sua história. Você pode mudar a sua caminhada, porque Deus não esqueceu de você. Você é precioso para Ele. E agora, com Ele, você tem condições de mudar a sua história. Amém? Filipenses 1,6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você recebe essa palavra? Diga amém, diga eu recebo. Aquele que começou a boa obra em vocês, em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A sua história, ela não vai acabar com derrotas. A sua história não vai acabar com perdas, porque com Deus você vai mudar o curso da sua história, você vai mudar o curso da sua família. Deus vai começar a fazer a obra a partir de você, a partir de uma entrega por completo. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Eu quero concluir então dizendo o seguinte: Deus não esquece das alianças. Jonatas tinha uma aliança com Davi, e isso foi determinante para que o seu filho Mefibosete fosse abençoado. Querido, não abra mão da aliança que você tem com Deus. No tempo certo, Ele te abençoará. Da queda, a bênção de Mefibosete. Ele caiu e ficou aleijado com 5 anos de idade. E alguns falam que quando ele se apresentou a Davi, ele já estava com 36 anos de idade. Ou seja, passaram-se 31 anos. Mas Deus não esqueceu dele e ele foi abençoado. Amém? Eu quero terminar lendo Isaías 26, versos 3 e 4, que diz assim: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confie. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a nossa rocha eterna. E é Ele que vai nos dar a vitória. É Ele que vai nos fazer vencer os gigantes. É Ele que vai nos dar estratégias para resolvermos os problemas da vida. É Ele que vai nos fazer mais que vencedores. Porque a palavra diz que nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Você recebe
essa palavra, você toma posse dessa palavra, amém? Você pode dizer graças a Deus? Então vamos orar juntos nesse momento. Feche seus olhos, se você puder. Pai, muito obrigado por essa palavra que vem fortalecer a minha vida. Pai, que essa palavra venha fortalecer o coração dos meus irmãos. Ó Deus, aqueles que estão se sentindo sozinhos, aqueles que estão se sentindo solitários, Pai, em nome de Jesus, faça essa pessoa entender, internalizar essa verdade de que o Senhor não esqueceu dela, do quanto ela é preciosa para o Senhor, e que por mais que ela esteja vivendo momentos difíceis, ainda não chegou o fim, e o Senhor vai ajudá-la a mudar essa história. Ó Deus, que essa palavra venha nortear as nossas vidas, venha nos encorajar, venha nutrir a nossa fé, para que possamos viver os melhores dias das nossas vidas, Pai. Nós declaramos isso, nós tomamos posse da Tua palavra e nos enchemos de fé e do poder que vem do alto, que vem do Senhor. Muito obrigado, nós já te agradecemos, porque assim como a história de Mefibosete terminou com bênção, ele recebendo as terras e sendo convidado a sentar à mesa com o rei, nós cremos que o Senhor também tem um banquete para nós, e nós queremos participar desse banquete, ó Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém, queridos. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Domingo nós estaremos aqui de volta, online ou presencialmente, às 10 da manhã, nós esperamos vocês. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas por todos os dias das nossas vidas. Deus te abençoe, beijo no coração, tenha uma boa noite. Paz.